Estamos mais uma vez aqui e dessa vez quero ler apenas um salmo, aliás, 3 versículos do Salmo 51. É o versículo 5, depois o versículo 11 e o 12. O verso 5: Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu a minha mãe. Verso 11: Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. O 12: Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Esse salmo, eu quero meditar um pouco nesse salmo, porque quando Davi pecou, e ele teve que pagar o preço pelo pecado dele, mesmo sendo segundo o coração de Deus, Davi cometeu esse pecado, e nem por isso também Deus deixou de amá-lo, mas ele pagou o preço, um preço muito alto, e vocês que conhecem a palavra de Deus sabem muito bem qual foi. O que eu quero ater aqui é que o rei Davi, o rei de Israel, ele fala nas condições em que ele nasceu, ou seja, em que nós nascemos. Nós nascemos do pecado, não por questões sexuais, por nada disso, por causa que nós heramos o pecado de Adão. Entende? Todos nascem do pecado, todos. A palavra diz que todos nascem do pecado. E também, quando ele pecou, ele sentiu um certo afastamento, eu acredito que do Espírito Santo de Deus, do Espírito do Senhor. Porque o Espírito do Senhor é santo, então é o Espírito Santo. Aqui diz do teu Santo Espírito, mas nós sabemos que é o Espírito Santo mesmo. Não como consolador, nem como advogado, mas o Espírito de Deus estava sobre Davi. E quando ele peca, certamente o Senhor se afasta até que ele pague o preço pelo que ele cometeu. É o que dá a entender a gente a esse respeito. Aí ele chora, ele clama a Deus, ele suplica ao Senhor, para que o Senhor restituía a ele a alegria da salvação, E eu quero compartilhar com os irmãos, falar sobre a salvação no sentido da vida eterna. Por que salvação? Porque aquele que é salvo, ele vai dar a vida eterna, segundo o propósito, o motivo pelo qual o Senhor Jesus se manifestou em carne, para nos resgatar. Como era a promessa do Senhor, via o Salvador, o Redentor de Israel, que vinha prometendo desde o início, desde o capítulo 3 de Gênesis, o Senhor já vem prometendo, como todos, a maioria sabe, já vem prometendo o Salvador, que nasceria do ventre da mulher, ou seja, da descendência da mulher nasceria o Salvador, o Redentor, aquele que iria pagar pelos nossos pecados. E eu quero então falar sobre a vida eterna. E nós observamos que na palavra existe aproximadamente 14 passagens que falam sobre, ou seja, 14 palavras, vida eterna, referência à vida eterna e as condições para que nós possamos ter a vida eterna. É claro que os irmãos sabem muito bem qual é, a maioria dos irmãos em Cristo Jesus, eu tenho certeza absoluta que sabe, e sabe até quase que demais. Graças a Deus e louvado seja o nosso Senhor por isso. Que Deus continue os abençoando em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos falar a respeito da vida eterna, e é impossível falar sobre a vida eterna, sobre a salvação, sem falar do Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos, conforme a palavra, João 14, capítulo 6, o Senhor fala, quando o Senhor responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós devemos observar esta palavra, este versículo, que o Senhor fala que Ele é o caminho. Então é o único caminho, que Ele é a verdade, que fora de Jesus não tem verdade. Jamais um mestre, uma entidade, ou um sacerdote de qualquer outra denominação, de qualquer outra religião,
se denominou Salvador, ou que viria resgatar alguém, queria pagar pelo preço de alguém. Não existe isso aí. A salvação é só através de Jesus Cristo. Então Ele é a verdade, é a única verdade. E também ninguém que afirmou milhões de coisas afirmou que aquilo que Ele estava falando, ensinando, era verdade. Mas somente Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai não ser por mim. Jesus falou que Ele é a vida. Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Ele é a vida. E sem Jesus não há vida. Então Jesus representa a vida eterna. Se nós queremos ter uma vida eterna, nós teremos que olhar para Jesus. Nós teremos que buscar a Jesus. E saber, quando Jesus fala também, continuando nesse versículo, que ele fala a respeito que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é vai ao Pai, como muitos lêem por aí, mas é vem ao Pai a não ser por mim. Por que Jesus fala isso, meus irmãos? Por quê? Você já observou, você que talvez ainda tenha uma dúvida a respeito desse versículo? Você vai olhar na continuação, ali em 14 mesmo, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9, 10 e 11, né? Quando Filipe fala para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E o Senhor Jesus fala assim: Filipe, estou há tanto tempo convosco, e vós não me tem visto? Não crês tu que eu e o Pai somos um? Que o Pai está em mim, eu estou no Pai? É mais ou menos assim que o Senhor responde. Você pode acompanhar os versículos, eu vou colocar os versículos certamente aqui na tela, e você vai acompanhar. Então, o Senhor Jesus, quem vê Jesus vê o Pai. Jesus, o Pai estava com Jesus. Eu sempre falei isso, e às vezes houve até discussões, às vezes com algum dos irmãos, que no ministério de Jesus estava o Espírito Santo, quando ele recebe o Espírito Santo, ali no Rio Jordão, no batismo dele, e depois o Pai. Porque na realidade, Jesus foi gerado através do quê? Quem concebeu Jesus no ventre de Maria? Quem gerou? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Pai. O Espírito de Deus é o Pai. Deus é Espírito. Então, por isso que Jesus falou: quem vê a mim vê o Pai. Que eu estou no Pai e o Pai está em mim. E você vai ver também lá, no capítulo 1 de João, quando o Senhor Jesus fala, quando o apóstolo João, escrevendo no início, ele fala assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Então a palavra de Deus, a única verdade que é a palavra de Deus, é o Verbo, é o próprio Deus. Ele é o nosso Salvador, e Ele é o único caminho e a única verdade em que nós devemos acreditar. E não somente acreditar, irmãos, nós vamos para frente ainda. Nós vamos ler aquele versículo ali, João 15, versículo 5, quando o Senhor fala assim: eu sou a videira, e vós sois a vara. E vós sois as varas, né? Porque está falando para os discípulos ali. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que eu quero dizer aqui, meus amigos e irmãos, que eu acredito que os irmãos sabem, os amigos talvez ainda não saibam, mas se porventura, eu espero que saiba, né? E se não sabe, nós vamos conversar um pouquinho. Jesus falou que sem Ele nada podeis fazer. E a gente vê muitas pessoas buscando ajuda com outras entidades, pessoas que morreram, foram santificadas, foram consagradas. Eu vou dizer, meu amigo, não é por nada não, mas você está perdendo o teu tempo, meu. Você está perdendo o teu tempo. Por favor, leia a Bíblia. Jesus falou: examinai essa Escritura, porque julgai ter nela a vida eterna. Examinai essa Escritura, porque julgai ter nela a vida eterna. E Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Você pode buscar ajuda de quanto é lado, meu amigo, meu irmão. Mas sem Jesus nós não podemos fazer nada. Nada, nada, nada. Eu mesmo não consigo fazer nada sem Jesus. Eu não consigo respirar sem Jesus, porque eu respiro o fôlego do Senhor Jesus. Eu não consigo. Essa é a força que bate no meu coração, essa energia. Da onde você acha que vem, meu amado? Vem do Senhor Jesus, porque Ele é a vida. Ele é a vida.
como ele fala, que nós lemos aqui no João, capítulo 14, verso 6. Ele é a vida, o caminho, a verdade é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por eles. Jesus é a vida. E nós estamos vivos, você está vivo. Esse ar que você respira é o fôlego do nosso Deus. Aleluia. É o fôlego do Redentor, poderoso de Jacó, do Deus maravilhoso. É o fôlego do Senhor Jesus. Eu quero dizer que o Senhor Jesus te ama. Por isso eu estou aqui, levando a palavra dele, explicando, tentando refletir com você as palavras do Senhor Jesus. Existem várias condições, além de crer no Senhor Jesus, para que nós possamos ser salvos. O primeiro passo é crer. A palavra crer significa acreditar, dar crédito em alguém ou alguma coisa. Então eu gostaria que você conhecesse a palavra do Senhor, examinar ela, porque julgai tem nela a vida eterna, como diz o Senhor Jesus, e conheça o Senhor Jesus. Conheça o que Ele fez por você. O que o Deus Criador, além de criar, fazer de nós criatura, feita pelas próprias mãos dele, pelo poder da palavra dele, da mão dele, depois Ele vem nos transformar em filhos de Deus, Ele vem nos dar a vida eterna, Ele vem nos salvar. E por que Ele vem nos salvar? Porque houve um pecado, houve uma interrupção do inimigo do reino de Deus, que tirou o homem, a natureza humana, da presença do Senhor, e transformou e fez do homem inimigo de Deus, da natureza humana inimigo de Deus. Mas a palavra diz que o Senhor amou tanto o homem, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor se faz carne na pessoa do Filho, e vem para nos resgatar, e paga o preço do pecado, aquele que Satanás exigiu, o único filho dele. E ele vem, e ele faz tudo por você. A palavra de Deus, no Novo Testamento, nós temos em torno, como eu falei no início, 14 vezes a vida eterna. Nós vamos ler aqui para acompanhar e meditar um pouquinho, bem rapidinho. Mateus 19, 29 diz assim, eu vou ler junto aqui porque eu não tenho toda a palavra decorada, guardada no meu coração. São bastante, né? Mas uma boa parte eu garanto que eu tenho. Talvez eu não lembre, não tenha decorado, mas eu tenho entendimento no meu coração de toda ela, de toda a Bíblia. Não porque eu sou melhor do que alguém, só pela misericórdia do Senhor, porque na realidade nem merecia isso, merecia por causa dos meus pecados, dos meus erros, das minhas falhas. Mas a misericórdia do Senhor me alcançou. E o que eu vou fazer? A não ser adorar, exaltar o nome do Senhor, indicar o reino de Deus e a vida eterna para todos aqueles que o Senhor quer salvar. E se você está vindo aqui, vendo e ouvindo, é porque o Senhor tem um plano, tem uma proposta para você e um plano na tua vida. Vamos ler lá. Mateus. Você pode acompanhar com a palavra de Deus aí, com a Bíblia. Sempre é bom quando você nos ouvir com a palavra de Deus, para confirmar, para ler, para meditar na palavra. Então vamos lá, Mateus capítulo 19, verso 29. O Senhor diz assim, e todo o que tiver deixado, casa, os irmãos ou irmãs, o pai ou mãe, ou filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais. 100 vezes tanto, ou 100 vezes mais, e herdará a vida eterna. Então, herdará a vida eterna. Então aqui, o Senhor está demonstrando aquele que ama Ele. Aquele que ama Ele, acima de todas as coisas. Por isso que diz lá, que o Senhor resume lá o primeiro mandamento. O mandamento de Deus se resume em 2. Os 10 mandamentos, né, se resume em 2 mandamentos. Amará o Senhor teu Deus de toda o teu coração, de toda a tua vontade, acima de todas as coisas. E só a Ele adorará. Então, uma coisa é
meus amigos, é amar a Deus acima de todas as coisas. E outra coisa, em segundo lugar, só a Ele adorará. Eu vou fazer um entre parênteses aqui, falar a respeito de adorar. A palavra adorar significa render culto a alguém ou alguma coisa. Render louvores, render culto, sacrifício, se curvar diante de alguém, de alguma coisa. Isso é adorar. O significado etimológico da palavra, a raiz da palavra. Você pode pesquisar na internet onde for preciso. Então a palavra adorar significa render culto a alguém ou alguma coisa. Isso é adorar. Então por aqui você entende o que nós acabamos de comentar aqui sobre esse versículo, né? Por amor do meu nome. Aqui nós estamos falando do nome de Jesus Cristo. Para quem não sabe também, vamos abrir um outro entre parênteses aqui. A palavra que nós chamamos hoje por Jesus Cristo é Messias ou Salvador. Significa isso, Messias ou Salvador. Ou, em hebraico, Salvador quer dizer Yeshua. Yeshua em hebraico quer dizer Salvador ou salvação. Quando o Espírito Santo veio, gerou Jesus, veio cobrir Maria com o Espírito Santo, ele fala assim, ele se chamará Jesus. Na realidade ele falou, se chamará Yeshua, que quer dizer Salvador. Yeshua quer dizer Salvador no hebraico. Então quando se fala meu Salvador, é a mesma coisa que fala meu Senhor Jesus. Meu Senhor Salvador, se fala meu Senhor Jesus. E o Senhor vai entender que Ele é o Salvador, Ele é o Redentor. O Filho do Deus Altíssimo é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. É o poderoso de Jacó, é o santo de Israel, é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Esse é o nosso Deus. Só a Ele nós devemos adorar. Então aqui nós fizemos um comentário em Mateus 19, 29. Agora vamos para frente fazer e meditar um pouquinho na palavra. Lucas, capítulo 18, verso 29 e 30. Você acompanha aí. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que não haja de receber presentes muito mais, e no mundo vindouro a vida eterna. Aqui é praticamente quase a repetição, talvez até uma outra forma do mesmo assunto de Mateus 19, 29. Então nós não vamos comentar. Mas você fala, por amor do reino de Deus. Então, além de nós termos o amor ao Senhor Jesus como único Deus, amar Ele acima de todas as coisas, somente a Ele adorar como único Deus, também é o reino dele. Porque aquele que tem Jesus ama o reino dele e se interessa pelas coisas do reino dele. Nós vamos ler outros versículos na frente que confirmam isso. Vamos passar para frente. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui a palavra fala para todos aqueles que nele crê, aqueles que acreditam nele, que confiam nele, aqueles que dão crédito na palavra dele, entendeu? Então, como que a gente vai dar crédito na palavra do Senhor se a gente não estudar e não examiná-la, como o Senhor pediu para que nós examinássemos e julgar e ter nela a vida eterna? Então nós temos que examinar, estudar, conhecer o Senhor Jesus, para que nós, por assim então, nós vamos dar crédito nele, porque toda a promessa, a palavra do Senhor é maravilhosa, é só promessa do melhor para você, do que pode existir no universo. A Bíblia tem sempre o melhor. E aqui também nós devemos observar Filho unigênito do Pai. Aqui não está escrito que é do Pai, mas você lendo o versículo aqui, observando, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, quer dizer único Filho. Unigênito é Filho único. Ó, Deus, o Pai, deu seu Filho unigênito, único. Então, único, gerado pelo Espírito de Deus, que é o segundo Adão, que a própria Bíblia nos informa sobre isso, né? Que ele é o segundo Adão. Por isso que só o sangue dele poderia nos resgatar do pecado. Outra pessoa, quem fosse, ou quantas pessoas fosse, que não fosse gerado pelo Pai, que não fosse do Pai, gerado direto de Deus,
não poderia pagar os nossos pecados, que daí estaria contaminado também pela natureza, pelo pecado de Adão. Vamos lá. Vamos para o versículo João 4, verso 14. Verso 14, é isso. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fartará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então aqui se refere também ao Espírito de Deus. Quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito do Senhor. Você começa a jorrar uma água viva dentro da tua vida. Você percebe que Jesus é a água viva. Ele veio por isso que ele fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, vós que tem sedes, tem fome e sede de justiça. Então Jesus vem saciar através da água da vida, que ele é a água da vida. Ele vem saciar a justiça, a opressão, a perseguição. Ele vem nos suprir todas as necessidades que nós precisamos, nos alimentar espiritualmente, no sentido espiritual e material. E também o mais importante, que é a vida eterna, né? Nós temos que salientar que todos esses versículos têm a vida eterna, que é a questão da vida eterna. João 5:24. Em verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Examinai as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna. Então essa é a continuação desse capítulo, né? Lá no versículo 39, que fala sobre isso. Examinai a Escritura, porque julgai ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de Jesus. Então por isso que nós temos que examinar. Mas vamos dar mais uma conversada sobre esse versículo 24 aqui. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, tem que ouvir a palavra do Senhor Jesus. Então uma das condições é estar sempre ouvindo a palavra do Senhor. E nós vamos ver mais na frente por que temos que ouvir a palavra do Senhor. E crê naquele que me enviou, crê no Pai, em Deus, que Deus enviou o seu Filho amado. Tem a vida eterna. Tem a vida eterna e não entrará em juízo. A palavra de Deus diz que para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Então, a pessoa que se converte ao Senhor Jesus Cristo, que tem Jesus Cristo em seu coração, não entrará em juízo. Não entrará em juízo. Então, por isso que eu acredito que o arrebatamento, a igreja não vai passar pelo juízo de Deus na terra, entende? Então a grande tribulação, que seria o juízo, a Bíblia descreve que a grande tribulação é o juízo que Deus vai mandar sobre a terra, e os crentes salvos em Cristo não passarão nessa grande tribulação. Provavelmente, pelo que a gente percebe, eu entendo da palavra de Deus, a grande tribulação vai ser para purificar, para juízo daqueles que não são, que é o que diz a Bíblia, daqueles que não são salvos em Jesus Cristo, e para purificação daqueles que são salvos, mas estão no pecado, que vão purificar suas vestes, derramando seu próprio sangue, ou seja, a Bíblia descreve lá sendo degolado, confessando Jesus e negando o número da besta. Então daí vai ser o próprio sangue. Vamos passar para frente. João capítulo 10, verso 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que maravilha, meus irmãos, que maravilha de versículo é esse. Agora veja bem, as minhas ovelhas ouvem a minha palavra. Aí nós podemos nos perguntar, será que nós temos prazer em ouvir a palavra do Senhor Jesus? Você tem prazer, eu tenho prazer em ouvir a palavra do Senhor Jesus? A gente tem que estar sempre constante ouvindo a palavra do Senhor. E eu as conheço. Você tem certeza que Jesus te conhece? De que maneira? O que você garante? O que você fez para que Jesus te conheça? E elas me seguem. Você segue em Jesus? O reino dele? Onde está o povo dele reunido?
onde está falando sobre ele, comentando, pregando, ensinando a respeito de Jesus. Então ele diz assim: e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então tem muitas pessoas que às vezes pensam, às vezes se enganam, né? Que pensam que estão salvas, e às vezes nem conhecem o Senhor Jesus, nem sabem como que ele veio, qual o objetivo, de que maneira ele veio, e o que vai ser no final, quais são as promessas dele, e o que devemos fazer para merecer a vida eterna. E aqui nós estamos vendo, né? Então nós temos que ouvir a voz do Senhor Jesus. Sempre estar em sintonia para ouvir a voz do Senhor Jesus através